dias do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer mais um vídeo de acordo com a vontade do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, a Mãe de Deus e nossa Mãe e Mãe da Igreja, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Marcos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, com saúde, e o Senhor Jesus possa penetrar a casa de todos vocês. Gente, além do nosso estudo bíblico e do nosso estudo do catecismo, a gente também está estudando a vida dos santos também. Eu falei que esse ano eu ia pegar a vida de alguns santos para a gente poder estudar. Eu já fiz aí a vida de alguns deles, está aí no canal, se você quiser. O canal, gente, tem vários vídeos. Se você quiser assistir vídeos anteriores aí, passar para alguém, compartilhar. Inclusive eu peço a vocês, se inscrevam no nosso canal, compartilhe, tá bom? Por favor, eu estou pedindo agora no começo dos vídeos, para ver se a gente consegue alavancar aí as inscrições. Às vezes a pessoa começa a assistir, mas não termina. Então, por favor, me ajuda a divulgar o canal, peça para as pessoas se inscreverem, ok? Você que assiste os meus vídeos, compartilhe no seu grupo de oração, no seu grupo de WhatsApp, onde você quiser, nos terços, né, que você frequenta, na sua comunidade. Vamos ajudar o canal a crescer, gente. É um curso de teologia gratuito. Então, esse ano eu quero fazer então a vida dos santos. Eu já fiz aí a vida dos apóstolos. Eu peguei a vida praticamente de todos os apóstolos aí, já falei. Já peguei Santo Agostinho, já peguei São Tomás de Aquino, São Bento, já falei. Então, esse ano eu quero pegar alguns santos, aqueles assim, que a igreja canonizou mais de 30 mil santos. Mas eu quero pegar aqueles mais conhecidos, que as pessoas têm mais devoção, tá? E aqueles, todos são importantes, mas aqueles, vamos dizer assim, que trabalharam mais para o reino de Deus, assim, vamos dizer, falado, vamos dizer assim, que é mais falado, aqueles mais conhecidos, ok? Mas todos são importantes, ok? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a vida do evangelista São Marcos. Eu fiz também aí um vídeo sobre São Lucas, evangelista, tá? São Lucas, que era médico, ele não era apóstolo, como São Marcos também não era apóstolo. Nós temos na Sagrada Escritura 4 evangelhos. Evangelhos quer dizer boa nova. São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. São Mateus e São João são apóstolos. Já fiz aí a vida deles. São Lucas era médico, ele não era nem judeu, era grego, né? E ele escreveu aquele evangelho maravilhoso e também o Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos estudar sobre a vida de São Marcos, apóstolo não, discípulo de Jesus e evangelista. São Marcos, ele não fazia parte dos 12 apóstolos, ele nem conheceu Jesus pessoalmente. Ele era discípulo de São Pedro e também de São Paulo. Tá? Ele foi companheiro de viagem de São Paulo. Nós vamos
explicar, né? Ele foi o primeiro discípulo de São Pedro, depois de São Paulo e amigo e parente de São Barnabé, que era primo de São Paulo, não é? Então nós vamos ver um pouquinho sobre a vida de São Marcos, né? O evangelista, tá bom, gente? Ele escreveu o Evangelho de São Marcos, tá? O Evangelho de São Marcos, gente, ele faz parte do que a igreja chama de evangelhos sinóticos. O que é isso? Mateus, Marcos e Lucas são parecidos, são evangelhos que praticamente narram a mesma coisa, só com algumas diferenças. Já o Evangelho de São João é totalmente diferente, é muito mais espiritual, né, do que histórico. Já o São Mateus, São Marcos, São Lucas já é mais histórico, vamos dizer assim. Não quer dizer que o de São João não seja, mas o de São João é mais espiritual. Então, São Marcos, como ele não era apóstolo, dos 12 apóstolos, ele escreveu o seu evangelho ouvindo as pregações de São Pedro, não é? E depois também de São Paulo e São Barnabé, que ele era discípulo. Então ele acabou escrevendo o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele é o menor de todos, ele só tem 16 capítulos. E São Marcos, ele não era escritor. Então você percebe que ele não tem muita ordem. O Evangelho de São Marcos, ele não tem muita ordem, como tem, por exemplo, o de Mateus. Por que o de Mateus ele é mais organizado? Porque São Mateus, ele tinha mais cultura, não é? Ele era cobrador de impostos. São Lucas também é um evangelho também mais organizado. Por quê? Porque ele era médico. Mesmo não sendo judeu, ele era grego, mas ele era médico. São Marcos não. Então ele escreveu, ele mesmo fala no evangelho, eu escrevi aquilo que, né, eu ouvi das pregações, né, dos apóstolos, de São Pedro, São Paulo e os cristãos. Não é? Não sabemos, há teólogos que dizem que foi o primeiro evangelho escrito. Tá? Há uma divergência. Alguns dizem que foi São Marcos que escreveu e depois São Mateus, depois Lucas, depois São João. São João foi o último, né? São João escreveu mais ou menos entre o ano 95 e 100. Não é? São Lucas, mais ou menos no ano 70, 60, 70. Tá? São Marcos e São Mateus, eles, né, há divergência entre teólogos. Eu já ouvi teólogos dizer que São Mateus escreveu primeiro e alguns teólogos dizerem que São Marcos escreveu primeiro. Não importa quem escreveu primeiro, importa que os dois são inspirados pelo Espírito Santo, é o que a igreja chama de canônicos. Lembrando, gente, que evangelhos já tinham mais de 80 evangelhos. Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé. Não entraram nenhum desses evangelhos na Bíblia, porque são apócrifos. Não são livros inspirados pelo Espírito Santo. Eles têm algumas verdades históricas, mas eles não têm verdades religiosas, que é o que a Sagrada Escritura traz para nós. A Bíblia é um livro de verdades religiosas, por isso que ele é um livro canônico, a palavra de Deus. Então ele é um livro inspirado, tanto Mateus quanto Marcos. Então não importa muito quem que escreveu primeiro, tá? Então é mais ou menos, eu quis fazer uma introdução sobre São Marcos. A gente não tem muitos dados sobre ele, então eu vou colocar um pouco do que a Bíblia fala sobre ele e depois um pouco daquilo que a tradição da igreja fala, que também não é muita coisa, tá? A gente não sabe muito sobre a vida, né? Como foi a vida de São Marcos Evangelista. O que a gente sabe é o que está na Sagrada Escritura e um pouco na Sagrada Tradição da igreja, mas não é muita coisa, tá bom? Então, gente, vamos aí à nossa aula de hoje, ok? Falando um pouco sobre a vida do evangelista São Marcos, que escreveu lá o Evangelho, que tem 16 capítulos, tá? E vamos falar um pouco sobre a vida dele, depois a gente fala um pouco sobre o Evangelho de São Marcos, tá bom? Nos livros do Novo Testamento, Marcos é lembrado 10 vezes. Olha, então, no Novo Testamento, ele é citado 10 vezes o nome de São Marcos, com o nome hebraico de João e com o nome romano de Marcos. Então, ele é chamado tanto, ele tinha 2 nomes, era muito comum isso, né? Ter mais de um nome,
A Bíblia, isso aí é uma coisa que a gente vê no Antigo e no Novo Testamento. Ok? Então ele tinha dois nomes. Ele tinha um nome, ele é chamado de João, e ele era também chamado de Marcos, ou João Marcos também. Ok? Então ele tinha esses dois nomes. Ok? Ele era judeu, tá? Ele era judeu, ok? Diferente de São Lucas, que era grego. São Lucas não era judeu, São Marcos sim, era judeu, entendeu? Ele era filho de uma Maria, cuja casa reuniram-se os primeiros cristãos de Jerusalém, onde foi se refugiar o próprio São Pedro após a libertação prodigiosa do cárcere. Quando você lê Atos dos Apóstolos, é mencionado que São Pedro, depois que ele foi libertado, ele foi preso pelo filho de Herodes, né? Herodes Antipas, e depois que ele foi libertado por Deus, através do anjo, ele foi refugiar-se na casa da mãe de São Marcos, que também chamava Maria, não é a Maria, mãe de Jesus. Tá? Maria, gente, era um nome muito comum, né? Tinha Maria Madalena, Maria de Cleofas e também Maria, mãe de São Marcos, na qual São Pedro ficou lá na casa dele, né? Na casa da mãe de São Marcos, para fugir, entre aspas, né? Da perseguição dos judeus. Ok? Então o livro de Atos dos Apóstolos, ele traz essa passagem que fala sobre o refúgio de São Pedro lá na casa de Maria, mãe do evangelista São Marcos. Está lá no livro de Atos, capítulo 12, versículo 12. Então depois, se você quiser ler, você leia lá, Atos, capítulo 12, versículo 12. Facinho de gravar, Atos 12, 12, tá bom? Então depois você pode ler lá se você quiser, ok? Apesar dele ser judeu, a gente não sabe realmente qual lugar que ele nasceu, né? Alguns historiadores dizem que ele nasceu até fora da Palestina, mas ele era judeu, ok? Diferente de São Lucas, que não era judeu, era grego, ok? Mas isso também não é o mais importante, tá? Primeiro ele seguia São Pedro. Tá? Primeiro ele foi discípulo de São Pedro, ok? E São Pedro chama ele pelo apelido carinhoso, meu filho. Olha que bonito. Está lá na primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, versículo 13. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 13, ok? Então depois você pode ler lá. Então ele primeiro foi discípulo de São Pedro, que era foi o primeiro Papa da Igreja, né? E teve certamente consigo em suas viagens a Roma. Olha aí, e nessas viagens que ele fez com São Pedro para Roma, é que ele escreveu o Evangelho dele, de São Marcos, ok? Aí agora, um testemunho da tradição da Igreja, tá? Eu sempre vou intercalando, gente, a Sagrada Escritura com a Sagrada Tradição, ok? Um bispo chamado Pápias, que morreu no ano 130, olha aí, um bispo, isso tudo está documentado, tá, gente? Está aí na chamada História da Igreja, História Eclesiástica, tá? Quando estuda teologia, a gente estuda isso tudo, não é invenção da Igreja, não. Então, esse bispo chamado Pápias, que morreu no ano 130, na época da perseguição dos imperadores romanos, né, aos cristãos, não é? Chama-o de o intérprete de Pedro, olha só, porque Pedro, gente, ele não tinha muita cultura, não é? Pedro, ele era pescador, São Pedro, ok? Então ele tinha um intérprete, que era São Marcos, segundo o historiador e bispo Pápias, não é? Marcos, intérprete de São Pedro, escreveu exatamente tudo aquilo que ele lembrava. Olha aí, então, o que é a inspiração do Espírito Santo? Deus inspira ele escrever aquilo que ele ouviu da pregação oral. Olha aí a tradição,
Tá vendo por que a gente não pode ficar só com a Sagrada Escritura? É um erro, né? Para nós católicos é um erro. Porque primeiro vem a tradição oral. Então São Marcos ouvia as pregações e depois ele foi lá e escreveu o seu evangelho. O Evangelho de São Marcos, o Novo Testamento. A igreja já existia. Por isso que Dom Henrique Soares explicava isso maravilhosamente bem. Se você ainda não ouviu essa explicação, eu te aconselho. Coloque aí Dom Henrique Soares, explicação sobre a Bíblia e a igreja. Ele explica isso maravilhosamente bem. Quando o Novo Testamento surgiu, a igreja já existia. Claro que já existia o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento era para os judeus. O Novo Testamento não. Foi os cristãos que escreveram. Então, o Novo Testamento, quando surgiu a Bíblia, gente, o Apocalipse, o Evangelho de São João é do ano 95, 100. Nessa época a igreja já estava, já tinha bispo, já tinha quase 20 papas. Então quer dizer, gente, a tradição, aquilo que não foi escrito, é tão importante quanto a Bíblia. Olha só quanta coisa a gente fica aprendendo que não está escrito lá. Entendeu? Então a gente tem que ter esse discernimento. A Bíblia é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Mas ela não é a única fonte da revelação, como quis o senhor Lutero. Que eu fiz aí um vídeo sobre a Reforma Protestante e eu vou fazer um segundo vídeo sobre isso. Então é um erro querer ficar só com a Bíblia, sendo que a tradição vem antes. Entendeu? Então a tradição, a Bíblia e o magistério da igreja, os dois estão unidos, juntos. Um não pode ficar sem o outro, senão, né, vira uma coisa terrível. Ok? Escreveu, porém, o bispo falando, tá? Escreveu, porém, o que o Senhor disse ou fez, não segundo uma ordem. Olha, aquilo que eu já expliquei. Como ele não tinha muita cultura, ele escreveu aquilo que dentro daquilo da cultura dele. Então por isso que não é um evangelho muito organizado. Se você lê o evangelho, é um evangelho curto, só tem 16 capítulos. É o menor evangelho que tem. São Mateus tem 28 capítulos. São Lucas tem 24. São João tem 21. São Marcos só tem 16. Entendeu? Marcos não ouviu diretamente o Senhor. Então ele não esteve com Jesus. Ele não conheceu Jesus pessoalmente. Entendeu? Mas isso não impede do evangelho dele ser verdadeiro. Porque a inspiração de Deus não depende de você estar ali presente vendo. Entendeu? Nem o acompanhou. Ele ouviu São Pedro. Então ele foi discípulo de São Pedro, não de Jesus. Então olha a importância aí da Jesus escolheu os 12 apóstolos, que escolheram seguidores, sucessores. Então São Marcos é um sucessor de São Pedro. Por isso que ele escreveu lá o evangelho. Entendeu? Ouviu de São Pedro, que dispunha seus ensinamentos conforme as necessidades. As necessidades de quem? Da igreja. A igreja já existia, já estava, né, a igreja estava se formando, claro, e não como é hoje, por causa da perseguição que eles estavam sofrendo. Só no ano 313 que o Constantino proibiu a matança aos cristãos, que a igreja pôde se organizar. Mas a igreja já pregava nas casas, né, nos cemitérios de Roma, né, aonde o evangelho podia chegar, tanto que chegou até hoje. Graças a esses homens e mulheres maravilhosos que deram a vida. Morreram, né? Muitos, né, morreram ali, mas não renegaram a sua fé. E o cristianismo chegou até nós. Entendeu? Além da familiaridade com São Pedro, né, que ele era discípulo dele, o evangelista Marcos pôde orgulhar-se de longa convivência com o apóstolo São Paulo. Olha aí, as colunas da igreja, Pedro e Paulo. Né? Para nós são esses dois maravilhosos apóstolos, né? Aqui fala que São Paulo é apóstolo, sim. Ele não pertencia aos 12 apóstolos, mas São Paulo, gente, foi um homem extraordinário, maravilhoso. Entendeu? Ele foi um cara espetacular. Só ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento, já que a carta aos Hebreus não foi ele. Antigamente se achava que foram 14, mas não, Hebreus não foi ele que escreveu. Então, olha só,
São Marcos ele foi discípulo de São Pedro e de São Paulo, as colunas da igreja, né? São Pedro, apóstolo dos judeus, São Paulo, apóstolo dos pagãos, né? Com quem se encontrou pela primeira vez no ano 44, quando São Paulo e São Barnabé levaram a Jerusalém a generosa coleta da comunidade de Antioquia, que São Pedro tinha fundado. A comunidade de Antioquia, quem fundou foi São Pedro. Então a igreja levou lá donativos para aquela igreja, né? Olha aí a importância da oferta, do dízimo, não é? Que desde aquela época existia, ok? É só você ler lá na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 10. Tá? Colossenses, capítulo 4, versículo 10, ok? De volta, São Barnabé levou consigo o jovem sobrinho Marcos. Então, São Marcos era sobrinho de São Barnabé, entendeu? Que era, se eu não me engano, primo de São Paulo, ok? Após a evangelização no Chipre, quando São Paulo planejou uma viagem mais trabalhosa e arriscada ao coração da Ásia Menor, entre as populações pagãs do Tauro, São Marcos, conforme lemos nos Atos dos Apóstolos, se separou de São Paulo e de São Barnabé e voltou a Jerusalém. Depois, São Marcos voltou ao lado de São Paulo, quando este estava prisioneiro em Roma. Isso está lá na carta a Fílemon, no versículo 24, porque não tem capítulos. A carta de Fílemon, ela não tem capítulos, ela só tem versículos. Então lá no versículo 24, quando São Paulo estava preso, São Marcos também ficou preso lá junto com São Paulo, ok? No ano de 66, São Paulo nos dá a última informação sobre São Marcos, escrevendo da prisão romana a Timóteo: traga Marcos consigo, posso necessitar de seus serviços. Olha aí, tá vendo? Então, na carta a Timóteo, ele também fala sobre, São Paulo fala, São Timóteo, gente, era um bispo que São Paulo colocou lá na cidade de Éfeso, né, uma cidade muito importante, inclusive, onde São João foi morar até com a Nossa Senhora, tem a casinha lá até hoje. Então São Paulo colocou o bispo São Timóteo lá na cidade de Éfeso, e lá ele falou sobre São Marcos, entendeu? Falou muito bem de São Marcos, ok? Que necessitar, né, que era para ele, se ele necessitava dos serviços dele. Ele morreu provavelmente no ano 68, ok? Embora a tradição diga que ele morreu em Alexandria. Alexandria, gente, fica no Egito, ok? O Martírio de São Marcos, escrito na metade do século IV, refere que São Marcos, no dia 24 de abril, foi arrastado pelos pagãos pelas ruas de Alexandria, no Egito, né? Norte do Egito. Alexandria vem de Alexandre Magno, ok? Amarrado com cordas ao pescoço, jogado ao cárcere. No dia seguinte sofreu o mesmo tormento até que ele morreu. Olha só como que, né, nessa época, o sofrimento dos apóstolos, discípulos de Jesus, para pregar o Evangelho, né? A maioria deles, gente, deram a vida por Cristo, morreram de forma bruta, né, assassinado pelos imperadores romanos ou por aqueles povos que não aceitavam a doutrina cristã, o cristianismo, ok? A venda do seu corpo por 2 comerciantes e mercadores de Veneza no ano 828,
isso aí, gente, é uma coisa que nós não sabemos se é verídico, tá? É uma tradição, mas aqui diz que não temos certeza se realmente isso foi verídico. Essa venda do corpo, né, de São Marcos para comerciantes e mercadores de Veneza, no ano 828. Okay? Nessa época, gente, na Idade Média, tinha muito esse negócio de pegar corpo de santo e as pessoas até... tinha gente que queria levar até para casa. Claro que isso é errado, né? Tinha gente que queria levar até o corpo dos santos para casa, né? Para venerar, não para adorar, para venerar o corpo dos santos, entendeu? Mas também tinha gente ruim também, que pegava lá o corpo dos santos também e fazia maldades também, como a gente vê hoje, né? Que hoje tem muito isso. Tem gente que vai lá no cemitério, pega osso, vende, né? Faz tráfico, né? E nossa, é muito ruim isso. Entre o ano 976 e o ano 1071 foi construída uma estupenda basílica lá na cidade de Veneza, na Itália, dedicada ao autor do segundo evangelho. Olha, aqui diz que é o segundo evangelho. Então, aqui nessa tradição aqui, diz que São Marcos foi o segundo que escreveu, né? Simbolizado pelo leão. Isso aqui eu quero explicar. Por que o evangelho de São Marcos ele é representado por um leão? Os 4 evangelistas, isso está lá no livro do Apocalipse, e tem 2 textos bíblicos que falam sobre isso. O profeta Ezequiel fala sobre isso, e também o Apocalipse fala sobre isso, né? Os 4 seres vivos, os 4 seres, né? Aí cita lá, né? O homem, o leão, o touro, o boi, e a águia. Tanto o profeta Ezequiel quanto São João no Apocalipse citam a simbologia, essas 4 simbologias que representam os 4 evangelistas. Então eu quero explicar aqui para você entender, tá? São Mateus, o evangelho de São Mateus, ele é representado pela figura do homem. Por quê? Porque o começo do evangelho de São Mateus fala da genealogia de Jesus, Jesus como homem. Jesus, filho de Abraão, filho de filho de José, esposo de Maria, tal. Então, como Jesus é homem, não, Jesus é Deus, mas também é homem. E ali está falando da parte humana de Jesus, a descendência dele. Então, por isso que o evangelho de São Mateus é representado pelo homem. São Marcos, que é o que nós estamos vendo hoje, eu vou falar daqui a pouco, vou deixar por último. São Lucas, ele é representado pelo boi, ou touro, que seja, boi ou touro é a mesma coisa. Por quê? Porque começa com os sacrifícios no templo, ali no capítulo 1 de Lucas. Né, os sacerdotes que ofereciam, né, sacrifícios a Deus, o boi, o touro, né? Então, por isso que é representado pelo boi, ok? E São João, o evangelho de São João, é pela águia. Por quê? Porque a águia é que voa mais alto, é um dos animais que voa mais alto. E como eu falei no começo, o evangelho de São João é um evangelho muito espiritual. E a águia, como ela voa, né, muito alto, então ficou essa simbologia, né, e fala também da divindade de Jesus. Né? No começo era verbo, a palavra de Deus, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então ele fala de Jesus como a divindade de Deus. Deus está onde? Deus está no alto, né? Então, quer dizer, então é uma coisa espiritual. E a águia, como ela voa, né, vamos dizer assim, alto no céu, então ficou essa simbologia no evangelho de São João. E o evangelho de São Marcos, que é o que nós estamos vendo hoje, o evangelho de São Marcos, ele é representado pelo leão. Por quê? Porque o primeiro capítulo do evangelho de São Marcos fala de São João Batista no deserto. E o profeta Isaías já se referia a São João Batista como o leão que ruge no deserto, porque o deserto é onde é a morada do leão. O leão é o rei da selva, o rei dos animais.
E São João Batista foi para o deserto. Outra coisa, São João Batista é o último dos profetas do Antigo Testamento, né? E o primeiro do Novo, né? Inclusive é o mais importante, porque ele está tanto no Antigo, ele é o último dos profetas do Antigo Testamento e também o primeiro do Novo. Então ele é aquele que prepara o caminho do Senhor, né? Então por isso que Isaías vai dizer, ele é o leão, né, lá do que ruge no deserto, né? Então ficou essa simbologia que São Marcos narra ali no seu evangelho, no capítulo 1. Se você ler, você vai entender. Então é só você pegar os começos dos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai ver lá a simbologia desses 4 animais, ok? Menos o homem não é um animal, não deixa de ser, né? Mas essa simbologia é mais ou menos isso, ok? Então, gente, mais ou menos esse é um resumo da vida de São Marcos evangelista, que eu coloquei aqui. Nós não sabemos mais do que isso, o que nós sabemos, o que a igreja sabe é isso. Mas não é o mais importante também. O mais importante é que ele foi morto por causa do evangelho e hoje intercede por nós, né, junto com os outros 12 apóstolos, ok? Sobre o seu evangelho, nós vamos estudar, se Deus quiser, né? Nós estamos estudando aí o estudo bíblico, estamos fazendo o estudo bíblico sobre o Antigo Testamento. Quando a gente chegar no Novo, nós vamos estudar os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então eu não vou me aprofundar aqui agora, porque nós vamos, se Deus quiser, estudar os 4 evangelhos. Por quê, gente? O evangelho é a boa nova, é a parte mais importante para nós cristãos da Sagrada Escritura. Você já percebeu que na Igreja Católica, quando só o padre pode ler o Evangelho, o leigo não pode. O leigo pode ler a primeira leitura, o salmo e a segunda leitura, mas o Evangelho só o padre ou o diácono pode ler. Então, quando o padre termina de ler o diácono, o que a gente fala? Palavra da salvação. O resto da Bíblia, sem ser os Evangelhos, a gente fala palavra do Senhor. Não é verdade? Quem vai à missa aí sabe. Então, gente, os Evangelhos é um capítulo à parte da Bíblia. Tá? Por quê? Porque fala das ações do próprio Jesus. Tudo aquilo que Jesus fez, ensinou, não é? E que nós devemos seguir. Tá? Então, gente, o Evangelho é a parte mais importante da Sagrada Escritura. Tá? E a igreja colocou na Bíblia só 4, como eu já expliquei. Tá? Já expliquei por quê. Por que os outros evangelhos não entraram? São Pedro, por exemplo, São Tomé não entrou. Por quê? Porque eles não eram inspirados pelo Espírito Santo. Mas como é que a gente sabe? Aí é que está. Então eu quero encerrar, né, já estamos aí com 33 minutos, eu quero encerrar explicando isso para você. Entendeu? Eu quero explicar isso para você com todo o amor do mundo e com todo o carinho do mundo para você entender. Aí você vai amar mais a igreja ou você vai sair dela. Não tem meio termo. Porque quem garante para nós quais livros são inspirados por Deus e quais não são é a igreja católica, apostólica, romana. Tá? Tanto que a reforma veio 1500 anos depois, eles retiraram 7 livros, mas eles não colocaram nenhum na Bíblia. O Lutero, né, os discípulos dele, tanto que ele traduziu os 7 livros. Os discípulos de Lutero tiraram 7 livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Mas eles não colocaram nenhum. Eles respeitaram a autoridade da igreja. Foi a igreja, gente, quem montou a Bíblia, escolheu, esse livro vai entrar, esse livro não vai entrar. Esse vai, esse não vai. Evangelho de São Pedro não vai entrar. O de São Marcos vai entrar. Quem que fez isso? A igreja católica, apostólica, romana. Aí eu pergunto a você, como que você fala assim? Eu creio, que é assim que o Lutero fez, né? Eu creio na Bíblia, mas eu não creio na igreja. Mas aí você está sendo incoerente. Como que você pode acreditar na maçã se você não acredita naquela que te deu a maçã, a árvore? Você entendeu? O fruto é a Bíblia.
A árvore é a igreja, porque é a igreja quem te deu a Bíblia. É a igreja quem falou, esse livro aqui é inspirado, esse livro não é. Esse não é. Agora, se você não acredita na igreja, você não devia acreditar na Bíblia também. Aí, com certeza, você pode questionar. Entendeu? Como eu já vi pessoas questionando, será que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Por que a igreja escolheu esse livro e não escolheu esse? Eu já vi várias coisas sobre isso, teorias, eu já vi muita coisa sobre isso. Mas a igreja, gente, ela tem o carisma do Espírito Santo para discernir qual livro é inspirado e qual que não é. A igreja recebeu isso de Jesus, não foi dela. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos no futuro, toda a verdade. João 16, 12, 13. Leia para você depois não achar que eu estou mentindo. Vou repetir. João, Evangelho, tá? Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Começa dizendo assim, Jesus falando, na última ceia: eu tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão capacitados para entender e ouvir agora. Por quê? Eles não iam entender, né? Muita coisa aquilo que eles já não entendiam, muita coisa aquilo que Jesus pregava eles já não entendiam. Imagina se Jesus fosse falar de tudo que Jesus queria falar para eles. Entendeu? Então, aí depois diz assim: quando vier o Paráclito, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, olha só, da verdade, ensinar-vos no futuro toda a verdade, não é um pedacinho da verdade, toda a verdade. Então, gente, se você não acredita, se você não confia na igreja, você não devia acreditar nem confiar na Bíblia. Com certeza você pode questionar todos os livros da Bíblia, que realmente, será que esse livro, né, por que esse livro entrou e o livro tal não entrou? Porque a igreja, junto com o Espírito Santo, discerniu que esse livro não é inspirado, esse é inspirado. E colocou lá a Bíblia com 73 livros para a gente, até o ano 1517. Né? Que aí, depois, com a reforma, eles tiraram lá 7 livros. Mas até 1517 eram 73 livros, sem tirar nem pouco. Entendeu? Então, gente, esses 27 livros do Novo Testamento, eles não tiveram nenhuma contestação, nem mesmo do Lutero. Só a carta de São Tiago, que o Lutero ele não gostava muito da carta de São Tiago, né? Ele chamava a carta de São Tiago de epístola de palha. Ele não usava muito a carta de São Tiago. Por quê? Porque a carta de São Tiago fala das obras. E segundo o Lutero, a salvação é só pela fé. Então, quando ele leu Tiago, houve uma contradição. Mas como se a salvação é só pela fé, ali está falando que a fé sem obras é morta. Mas o que quer dizer isso, gente? Você tem que ter fé, mas também tem que ter obras, as duas. Só a fé e ficar de braços cruzados não vai salvar ninguém. Entendeu? Então, ele não gostava muito da carta de Tiago. A carta de Tiago também fala sobre a unção dos enfermos, que era um sacramento que ele também não aceitava. Nós vamos falar no segundo vídeo sobre a reforma, eu vou falar toda a doutrina que ele não aceitou, e a carta de Tiago fala da unção dos enfermos, levar a unção para os doentes, e por isso que ele também não gostava muito da carta de Tiago. Mas, tirando esse, né, mas o Novo Testamento até que ele não questionou muito, ele questionou mais o Antigo, entendeu? Então, gente, o Evangelho de São Marcos, ele faz parte da Sagrada Escritura, ok? Então, ele é um evangelho mais curto, né? Ele não é muito detalhado, ele passa assim mais por cima sobre a vida de Jesus, mas ele traz uma coisa interessante que eu já vou encerrar. Ele traz o chamado segredo messiânico. O que é isso? Qual é o pano de fundo do Evangelho de São Marcos? Você pode ver, todo o Evangelho de São Marcos, Jesus, quando ele vai fazer uma pregação ou um milagre, ele fala: não conte a ninguém que eu estou fazendo isso. Se você pegar o Evangelho de São Marcos, você vai ver isso
praticamente em todo o Evangelho de São Marcos. É chamado de segredo messiânico. Jesus não queria que as pessoas soubessem que ele era Deus encarnado. Ainda não era o momento. Agora, quando ele morre na cruz, tá? Ali no Evangelho de São Marcos, que narra a paixão de Cristo, quando Jesus morre, aí sim, não é? Pela boca do soldado, né, do povo, né, eles falam: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Entendeu? Por quê? Porque Jesus queria que eles próprios percebessem por eles que eles tinham matado, né, o Filho de Deus, ou o próprio Deus feito homem. Por isso que ele não queria, e também ele não queria que as pessoas o aclamassem como um rei político, social. Por isso que ele entrou montado num burrinho, num jumentinho, não foi num cavalo branco, uma espada. Entendeu? Então isso é chamado de segredo messiânico, que o Evangelho de São Marcos, se você ler ele, você vai perceber que sempre Jesus pede: não conte a ninguém, não conte a ninguém. Ele fazia um milagre e pedia: não conte a ninguém. Porque, né, só lá na frente, né, quando ele desse a vida por nós e depois ressuscitasse, que aí sim ele ia ser proclamado como o Messias libertador de Israel. Ok? Então, gente, foi mais ou menos um resumo da vida de São Marcos. Ok? Nós vamos ter outros santos, tá? Nesse mês agora, se eu não me engano, nós já temos um outro santo aí para a gente poder, uma santa, que eu quero falar sobre ela aqui, tá? Eu vou fazer surpresa, não vou dizer qual é não. É doutora da igreja, tá? Uma santa muito importante para a Igreja Católica, tá? Que ela viveu num período conturbadíssimo, que a igreja estava sofrendo muito, mas diferente do senhor Lutero, né? Ela denunciou os erros dos filhos da igreja sem acabar com a igreja. Foi o que ela fez. Então, breve aí nós vamos fazer um vídeo sobre ela. Não vou dizer para ficar surpresa aí, você tem que assistir os vídeos para poder saber. Ok? Agradeço, peço a Deus que nos ilumine, nos abençoe e continue aí nos acompanhando, que tem muito mais aí da vida dos santos, né, da nossa doutrina católica, o nosso estudo bíblico e o nosso estudo do catecismo. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.